Antes de dar exemplos de compostos formados por ligações covalentes, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre as propriedades físicas deles, tá? Vou comparar sempre com os compostos iônicos e os metais. Olha só, a gente viu que os metais e compostos iônicos formam aquele retículo cristalino. E aquele retículo cristalino dá uma estabilidade grande, né, para essa estrutura e ele exige uma energia muito grande para ser rompido, para ser desfeito. Então, metais e compostos iônicos tendem a ter pontos de fusão e ebulição mais altos do que se comparado com compostos covalentes. Tá? Então, compostos covalentes, em comparação, têm um ponto de fusão e ebulição mais baixo. E isso acaba se refletindo no estado físico desses compostos. Então, vamos pensar, se os metais e compostos iônicos têm o ponto de ebulição e de fusão muito altos, então a tendência é que esses materiais sejam sólidos à temperatura ambiente. A única exceção é o mercúrio, que é um metal que é líquido à temperatura ambiente. Então, os compostos covalentes, como têm pontos de fusão e ebulição mais baixos, eles estão presentes, né, na natureza, à temperatura ambiente, nos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Aí, o que vai determinar o estado físico de um determinado material é o tamanho de sua molécula, que quanto mais pesada, maior é o seu ponto de fusão e ebulição, e também o tipo de interação que existe entre as moléculas, né? Se as moléculas têm uma interação muito forte entre eles, o ponto de fusão e ebulição tende a ser maior. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Outra propriedade interessante dos compostos covalentes é que eles não conduzem eletricidade na forma pura. Porque lembra que para conduzir eletricidade são necessárias cargas livres, né? Seja elétrons lá do mar de elétrons dos metais, seja os próprios íons dos compostos iônicos. Então, como os compostos covalentes não têm cargas livres, eles não conduzem eletricidade na forma pura, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre essa propriedade, tá? Mas também os compostos covalentes, né, além de todas essas propriedades que eu falei, eles também apresentam baixa condutividade térmica e baixa dureza, tá? Isso devido à ausência do retículo cristalino. Então, como os compostos covalentes são formados por moléculas menores e têm mais liberdade de movimento, então a energia térmica ela não é repassada de uma molécula para outra de uma maneira tão eficiente, igual ocorre nos metais, por exemplo. E a baixa dureza também ocorre devido à falta do retículo cristalino, né, já que as moléculas são mais maleáveis, elas deslizam com mais facilidade umas sobre as outras. Então, só falando mais um pouquinho sobre a condutividade elétrica dos compostos covalentes, então, em qualquer estado físico, seja sólido, líquido ou gasoso, são isolantes térmicos. Isolante é o oposto de condutor. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui a sacarose, que é o açúcar de cana. Quando ele está no estado sólido, ele não conduz eletricidade. Quando ele é dissolvido em água, ele mantém a sua estrutura. Ele não forma íons, tá? Ele não gera íons em solução, igual acontece com os compostos iônicos, por exemplo, tá? Eles não sofrem dissociação iônica. Então, uma solução aquosa de sacarose, de açúcar, não vai conduzir corrente elétrica, simplesmente pelo fato de não haver íons livres ou elétrons livres na solução. A exceção são os ácidos, tá? Porque os ácidos sofrem um processo chamado de ionização, que é diferente de dissociação iônica. Já vou explicar a diferença entre os dois. Então, se a gente coloca, por exemplo, HCl é o ácido clorídrico. Ele é um composto covalente, porque a ligação entre o hidrogênio e o cloro é covalente, tá? Lembra que esses dois elementos são ametais. Quando a gente dissolve o ácido clorídrico em água,
essas moléculas interagem de uma tal maneira que a ligação entre o hidrogênio e o cloro é rompida, tá? Essa molécula é quebrada. Então, o cloro, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai ficar com a carga negativa. Ele vai ficar com um elétron a mais do que ele teria, né, se fosse neutro. Então, por isso que ficou Cl-. A gente tem que lembrar o seguinte, que a somatória das cargas aqui do lado dos reagentes é zero. Então, se o cloreto, né, se o Cl- tem uma carga negativa, então o hidrogênio ficou com uma carga positiva. Esse H3O+, nada mais é do que o hidrogênio com a carga positiva que se ligou à molécula de água. Uma outra maneira de representar essa dissociação, essa ionização, é dessa maneira. A gente coloca a água em cima da seta, né, representando como se ela fosse um solvente mesmo. Então, HCl forma H+, e Cl-. Então, a somatória das cargas é zero, tá? O cloro ficou com excesso de elétrons e o hidrogênio ficou com elétrons a menos, por isso que ele ficou com carga positiva. Então, qual que é a diferença de ionização e dissociação iônica? Tá? A ionização acontece com compostos covalentes, tá? E essas ligações covalentes são quebradas e são gerados os íons no momento em que o composto se dissolve na água. Quando a gente tem um composto iônico, o próprio nome já diz, esse composto iônico é formado por íons. Mesmo no estado sólido, mesmo quando esse composto está puro, os íons já existiam antes de serem misturados com a água. Então, eles simplesmente se separaram e não foram formados no momento em que foram dissolvidos na água. Então, essa é a diferença entre dissociação iônica e ionização. Então, pessoal, só para a gente finalizar essa parte de ligações químicas, nós colocamos aqui um quadro resumo com as principais características de cada um. Então, olha só, compostos iônicos são formados por metal juntamente com ametal. Então, o cátion, o íon positivo, é formado por metal, e o íon negativo, né, que é o ânion, é formado por um ametal. Compostos iônicos conduzem eletricidade no estado líquido e em solução aquosa, por ter as cargas livres, não conduzem eletricidade no estado sólido, justamente porque no estado sólido os íons estão formando aquele retículo cristalino e não tem movimentação livre de cargas, tá? Em comparação aos compostos moleculares, os iônicos têm temperatura de fusão e ebulição mais altas, né, justamente por estarem lá no retículo cristalino, é necessário uma grande quantidade de energia para quebrar esse retículo e fazer com que o composto mude de estado físico por aquecimento. Compostos moleculares são formados por ametais, não conduzem eletricidade, nem na forma pura e nem em solução aquosa, tá? Com exceção dos ácidos, como a gente viu. E a temperatura de fusão e ebulição tende a ser mais baixa, tá? Então, tanto é que isso ocorre que a gente observa que compostos moleculares podem ser não apenas sólidos, de temperatura ambiente, mas muitos deles são líquidos ou gasosos. E compostos metálicos, né, como o próprio nome diz, são formados por metais, conduzem eletricidade no estado sólido e no estado líquido, justamente pela presença daquele mar de elétrons livres, tá? Então, o mar de elétrons livres faz com que os elétrons possam fluir livremente pela estrutura e assim conduzir corrente elétrica. E os compostos metálicos, também por serem formados por aquele retículo cristalino, têm temperaturas de fusão e ebulição bastante altas, né? E todos os metais, com exceção do mercúrio, que é líquido, né, todos eles são sólidos a temperatura ambiente, tá? E isso é um reflexo do alto ponto de fusão e de ebulição. Pessoal, então, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.